O que você acha que o moleque falaria pra você? O Clemente de 40 anos atrás. Ia falar, mano, agora você é traidor mesmo. Você tá Traidor. vivendo de música, né? Quer saber o que é punk? Você quer saber o que é punk? Quer mesmo? Tem uma funda aí no meio, aí você vai saber. Você perguntando o que é punk? Caralho! Quando surgiu o primeiro LP Punk Rock em São Paulo, esse aqui já tava lá. Clemente Nascimento, tudo bem? Valeu, Felipe. Tudo bem, graças a Deus. Você que linhas de frente no punk em São Paulo. Como foi viver essa fase? Cara, era uma fase de descobertas, né? Uma fase onde tudo era novo, né? Até gravar um disco, né? Porque quando a gente começou a tocar, a gente tocou mais pela urgência de se fazer um som, que ninguém estava fazendo, que a gente queria fazer, porque a gente queria falar coisas de uma maneira diferente, né? Falar coisas da maneira que a gente achava que deveria ser falado, porque o rock estava né? Na época o que estava em voga era o rock progressivo, o rock nacional tinha sido dizimado pela discoteca. Então a gente achava que faltava... mais dançante. Tava mais dançante, faltava coisas né, que falassem o que a molecada nas ruas sentia, né? E aí a gente foi fazer, e de repente isso virou disco. A gente não esperava gravar um disco, a gente esperava fazer e tocar. Era isso, era esse o barato. Antes de Inocentes rolou 2 bandas também, né? Resto de Nada. Resto de Nada e Condutores de Cadáver, né? Muita banda tinha naquela época, foi montando o punk, assim, foi surgindo várias bandas em São Paulo. Cara, quando surgiu o Restos de Nada, né? A galera empolgou. Não, então, tinha uma outra banda no nosso bairro, né? Assim, surgiu o Restos de Nada, aí veio uma outra banda no bairro que era o NAI, né? Que é Nós Acorrentados do Inferno, que na verdade é o Condutores de Cadáver, né? Que depois, né, quando eu entrei ainda era NAI, Nós Acorrentados do Inferno, fizemos um show com essa formação. E aí tivemos que mudar de nome para Condutores de Cadáver, né? E tal. Mas não tinha banda, não tinha nada. A gente começou num completo deserto. Entre amigos mesmo. Aí tinha a banda que tocava, fazia dupla com o Resto de Nada, era o AI-5, né? Então sempre fazia os shows Resto de Nada e AI-5. Eram as 2 únicas bandas que a gente conhecia. Daí depois nasceu o Cólera, né? Quando o Condutores a gente foi fazer já um show, já, né? Quando eu já estava no Condutores, a gente já chamou o Cólera para ir tocar com a gente. A gente organizou em 1980 um festival num lugar chamado A Gruta. Um festival durante o carnaval, foram os 3 dias de carnaval. A gente chamou o Cólera, chamou o Resto de Nada, eu tinha saído do Resto de Nada, mas tinha a Irene no meu lugar no baixo. E foi uma galera, entendeu? Aí que sim começou. Acho que o Condutores foi a banda que começou a fazer vários shows e festivais e falar, olha, você também pode ter uma banda, mano, monta uma banda aí, né? E aí se espalhou, aí sim. Coisa assim. E na ditadura, ser punk na ditadura era doloroso, né? É mais difícil. Não que, por exemplo, a periferia hoje se marcar é muito mais violenta do que na época, né? Sim. Eu acho que houve uma escalada de violência, acho que na sociedade como um todo, mas a periferia hoje está muito mais violenta, se mata e se morre muito mais fácil, né? E na ditadura o difícil era falar, né? Porque hoje você vê os caras com as letras fortes, todo mundo falando o que quer e tal. E na nossa época você não podia falar assim abertamente. Tanto, né? Que o disco que lançou Inocentes foi censurado quase todas as músicas. Sim, né? Foram das 13 músicas, no começo foram censuradas as 13. As 13, imagina. Aí eu dei um jeito, mudei umas letras, mudei umas coisas e aí liberaram 3. Lança 3 aí. E aí, então, era para ser um LP, virou um compacto. Um EP hoje em dia. Né? Então, era isso, né? Você tinha que usar subterfúgios para poder falar a mesma coisa. E acho que isso também fazia com que os autores, os escritores, os poetas queimassem mais a cabeça para falar as coisas de uma maneira usando metáforas, né? E tal, e isso tornou a poesia até mais interessante, né? Porque você tinha códigos, estava tudo ali, mas tudo de uma maneira bem sacada, né? Porque você fala, odeio o presidente. Né?
diferente. E com Inocentes, que é sua banda até hoje, conseguiram se manter. Sim. Porque muitas bandas do punk acabaram mesmo naquela época já. Ah, sim, né? Mas acho que aquelas bem representativas, né? O Cólera continua, né? O Olho Seco tá aí, né? O Garotos Podres tá aí, o Ratos de Porão, então tem, né? O Fogo Cruzado, o Lixomania, e tem uma galera que continua até hoje, né? Isso é bacana, mostra que o movimento tem uma longevidade, né? E se conseguiram fazer essas letras na ditadura, hoje em dia com politicamente correto, tem dificuldade ou... Também tem, porque... Então, a gente tem que tomar mais cuidado, né? Mas eu acho que é um caminho, né? Uma coisa que tá, assim, eu acho que a sociedade caminha para isso, né? Coisas que pra gente não pegavam tanto, né? Tanto é que meu apelido na turma é Fritz, né? Alemão. Isso. Mas o apelido do Calegari, que é bem branco, é Lagartixa, né? Que dá pra ver por dentro. Será que eu sou filho? Então, aí, assim, tipo, hoje em dia, isso não caberia, né? E tal. Eu acho, assim, que é legal, né? Você ter, né? A gente ser politicamente correto, mas... a gente tem que ter as medidas, não ter certos exageros, que às vezes as pessoas definem as outras pessoas apenas por causa de uma brincadeira. Ainda mais na internet, hoje em dia também. Sim, qualquer coisa já cai em cima e nem é tudo isso, assim, não é uma... Às vezes não é nem tudo isso, e às vezes a pessoa não é o que a pessoa... porque ela se sente... é engraçado, né? Ela se sente ofendida de uma maneira que ela não vê a história da pessoa, não vê as entrelinhas, não vê o contexto, às vezes nem conhece a pessoa, e é um ódio disseminado, assim, porque assim, o que acontece, né, hoje em dia o que acontece é que parece que você quer eliminar o outro, que é diferente. Ah, não vivo com essa pessoa agora não me representa, essa pessoa vai pagar tudo dela aqui vou boicotar essa pessoa e tal. E as diferenças têm que conviver. Claro. Né? Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Né? Eu posso não gostar do cara que volta no Bolsonaro, que é um idiota, mas eu não vou matar ele. É idiota, mas tudo bem, pode viver. Eu não vou esconder ele debaixo do meu tapete, entendeu? Ele vai estar lá. Claro. Então é isso que essa geração vai ter que aprender, né? Sim, e vocês tinham noção da importância do movimento que vocês criaram lá, do punk em São Paulo, tudo? Não tinha imaginado, na época não imaginava, isso aqui vai ser para sempre, isso aqui vai... Não, ninguém imaginava isso, não imaginava que eu iria estar hoje, 37 anos depois, tocando no Inocentes ainda, né? Fazendo shows, o Cólera, essas bandas aí. Quando você está fazendo uma coisa, você faz porque precisa ser feito, né? E você não pensa, isso vai ficar para sempre, isso é uma obra, isso... Talvez hoje em dia, como as pessoas já têm noção, eu vejo umas bandas que nascem, tipo, quando a gente começou, a gente não tinha ideia de gravar, de chegar numa grande gravadora, de fazer turnê e tal. Então, as bandas de hoje, elas já têm esse exemplo. Então, elas querem trilhar esse caminho. Esse objetivo. Já tem um objetivo. Tanto que vocês, quando conseguiram a gravadora, foram taxados como traíras, né? Traidores do punk. Mas acho que foi antes, porque o que aconteceu? Como o movimento punk entrou num lance de briga e de briga de gangue, né? Muita rixa. Muita rixa, né? E tal, entre as gangues. A gente decidiu seguir outro caminho, não tocar só com as bandas punks, né? Tocar com bandas como Mercenárias, como Ira, e as bandas faziam parte daquela cena alternativa, que é tudo rock. O lance é que, assim, a gente ouvia, o que a gente incluiu no nosso som foi o pós-punk, né? E as outras influências que a gente tinha, tipo, você pega Gang of Four. Gang of Four é uma banda que mistura, os caras falam que é funk punk, né? Mas não funk... de hoje, que você fala do batidão, né? 70, funk dos anos 70 e tal. E a gente adora Gang of Four, entendeu? Curte. E assim, eu queria pôr aqueles elementos também na nossa música. Acho que a gente se abriu para colocar todos os elementos que faziam parte daquela cena, daquela coisa punk, porque o punk, a partir de 83, 84, 85, ele meio que, eu falo que ficou meio rígido, né? Começou a seguir só aquela formulinha que até hoje que todo mundo fala, isso é punk, né?
Tem que ser assim. Mas eu sou da primeira geração punk, onde o punk era muita coisa diferente, né? Você pega o Slits, não tem nada a ver com o Dead Boys, não tem nada a ver com Sex Pistols. Mas é punk, entendeu? A Silks and the Benches era uma banda punk no começo, todo mundo fala. Você vê a história do punk, tá lá, Silks and the Benches, tá. E só que ninguém fala que aquilo é punk, entendeu? Mas, então, assim, a gente, na verdade... O que a gente fez? Ao invés da gente ir pra frente, fazer aquele punk quadradinho, rígido e tal, a gente começou a ir para trás e falar assim, não, eu quero fazer aquela coisa que influenciou a gente, que mistura vários elementos, mistura coisas e não tem aquela coisa rígida que o punk se tornou depois. Creio que vocês também contribuíram em influenciar o pessoal do rock dos anos 80 também. Muitas bandas, Titãs, a galera que... Sim. A gente, até porque a gente começou antes, né? A gente é meio que... A cena punk inaugurou a década de 80, né? Foi o primeiro do rock, a galera começou também, foi bem forte nos 80 pro rock também, em São Paulo, no Brasil todo, Rock todo, Brasília. Né? Tanto que também Plebe Hood, sim, a Plebe. Você tá lá. E imaginando assim, o moleque punk lá, uns 40 anos atrás, se fosse imaginar daqui 40 anos, que é hoje, você estaria em Banda Inocentes e Plebe Hood fazendo rock sempre... O que você acha que o moleque falaria pra você, o Clemente de 40 anos atrás? Ia falar, mano, agora você é traidor mesmo, você tá vivendo de música, né? Mas é uma miopia, né? Acho que a gente, né, o Bivai falava pra gente na época, pô, vocês não pensam em viver de música? Mas, não, a gente quer destruir o sistema. Tem que acabar com tudo. Mas o sistema é resistente, né? Até hoje, tá aprontando com a gente até hoje. Então, mas a música tem que continuar, né? Porque tem que continuar lutando contra o sistema, né? Sim. E então assim, como moleque eu não imaginava estar aqui. Não imaginava mesmo. Imaginava que, tipo, ia ser uma fase da vida. Então você começou lá pensando em nada desses tipos. Nada, sempre... não tinha pensamento em carreira. Só queria fazer um barulho, gritar, encher a cara e ficar muito louco. Sim. E você que também abre espaço pra galera nova do underground, tem um programa na Kiss. É isso aí. O FDP, que não é? FDP é Filhos da Pátria. Como você vê o movimento underground hoje em dia? Cara, eu acho que tem uma cena bacana, tem várias bandas bacanas fazendo um som legal e tal. O que falta é um espaço na mídia, né? Porque a mídia, se você pegar aquele começo dos anos 2000, 2000 e pouco e tal, aquela cena da Rua Augusta, cheia de bandas tocando, vários bares. Tinha MTV que contribuía muito também. Isso, tinha MTV que contribuía, tinha a rádio que tocava, a TV aberta. Então você tinha espaço na mídia e isso gerava público, né, para essas bandas, né? Então você tem que ter canais de divulgação e de massificação, porque senão você não consegue chegar nas pessoas, é difícil mesmo, né? Mas, assim, hoje em dia tem YouTube, tem essas ferramentas todas, mas falta esse outro espaço na mídia tradicional, né? Mas a produção tá cada vez melhor, né? Tem várias bandas legais. Mas para surgir um movimento parecido com o que surgiu no final dos anos 70, 80, você acha que ainda é possível algo assim que pegue muitas pessoas mesmo e vão para cima? Cara, é engraçado, né? Porque as pessoas hoje... Na época que a gente começou, a música que fazia sucesso e tal, que era o mainstream, ela tinha melhor qualidade, né? Hoje a música que faz sucesso e está no mainstream, ela regrediu. É só para vender, dá uma aparência que... sim, né? É uma culpa do achatamento da indústria cultural, né? Então, eu acho que reviver aquele momento, eu acho que não revive. Talvez seja uma coisa diferente, que eu não sei como seria, entendeu? Eu não sei se todo mundo sairia curtindo. Porque também eu acho que na década de 80, para quem não gostava de rock, deve ter sido horrível. Imagina, qualquer barzinho que parava é rock da década de 80. Tem show ali, vai ter festa hoje, rock. Tudo rock, cara. E também, além da Kiss, trabalha há muito tempo já na Show Livre. É isso aí. E aí é espaço para todos os tipos de música. Aqui é todos os tipos de música, né? Foi abrindo, né? A gente foi abrindo cada vez mais. É um espaço democrático, né? Então a gente, tudo que acontece, que está acontecendo, a gente procura trazer. E você que já é conhecido, claro, pelo rock,
E vem pessoas sertanejo, forró. Tem algo que você falou, isso aí, quando você ouviu, você falou, pô, legal. Você lembra de algo assim que você curtiu muito, você falou... Tem muita coisa bacana que vem aqui que às vezes você se surpreende. Hoje mesmo ver a Miss Eve que faz raga, cara, sensacional. É um puto espaço. É um puto espaço. Então, assim, desde a época que eu trabalhei no Musicals, na TV Cultura, com o Gastão, né? Também. E tal, a gente, você vem abrindo, né? E abrindo espaço para música boa, independente da cena, né? E aqui no Show Livre eu abro o espaço para a música que está acontecendo. Às vezes ela nem é tão boa, mas eu acho que ela tem relevância para poder estar aqui. Tem que ter né? espaço. Tem espaço, tem público e tudo, né? E na internet é legal, porque você vê o que você quer, né? Você não é obrigado a ver o que você gosta. Sem gostar ou sem querer, sem interesse. Né? É isso. É diferente que na TV você quer ver uma coisa legal e você tem que ficar esperando aquela coisa, né? E a programação seguir e tal. Então, a internet é espaço livre, né? Então, isso é bom. Claro. E também segue rolando shows da Inocência, Plebe Hood, sempre também. Sim, também. Redes sociais para encontrar, tem tudo. Tem tudo, né? Segue fazendo shows com Inocentes, com a Plebe, minha carreira solo, né? Clemente, a fantástica banda sem nome. Também, esse trabalho é demais. É um trabalho que eu me orgulho bastante, assim, de ter feito, né? Então, a gente tá aí, tô na estrada. A Plebe acabou de lançar um trabalho novo chamado Primórdios, né? Onde a gente resgata canções de 81 a 83, canções que... Só clássicos. Não, canções que acabaram não entrando por exemplo, no Concreto Já Rachou. E canções que, tipo, que fizeram a fama da Plebe, mas que acabaram esquecidas, entendeu? Se perdendo no caminho. Então, é louco, né? Porque eu conheço quase todo o repertório, porque foi a época que eu conheci os caras, né? Eles tocavam aquelas músicas. Já tem um bom tempo na Plebe já, né? Eu tô desde 2004 na Plebe, né? Mas conheço eles desde 1983, né? A primeira vez que eles vieram. Quando eles foi punk. Sim. Então, a Plebe tem as mesmas referências que o Inocentes começou a usar quando foi pra Warner, entendeu? Quer dizer, a gente foi pra Warner já usando essas referências. Na verdade, a gente não foi pra Warner e começou a usar, mas são as referências que ficaram conhecidas, né? Que tem coisa meio pós-punk, tem toda aquela... Então, conheço a Plebe desde 1983. São os caras, assim... tanto Inocentes como a Plebe usavam as mesmas referências. A gente tinha as mesmas referências porque a gente ouvia as mesmas bandas, né? Então essa coisa meio pós-punk e tal, a Plebe até tinha mais do que o Inocentes, né? E tal. Então, tá na Plebe hoje, pra mim, não tem segredo, entendeu? São as mesmas ferramentas, o mesmo discurso, a mesma sacada, né? Demais. E pra terminar, falar também sobre eventos culturais, que eu vejo você sempre... Já encontrei muito em eventos culturais, você sempre está presente, você curte. Você acha que falta algo do governo ainda para investir nisso? Ou como você vê? Sempre falta uma política pública para... Mas o problema no Brasil é a política de terra arrasada, né? Que é a política usada na Segunda Guerra Mundial, né? Que você destruía tudo... Né, você via que ia perder, né? Então, quando o inimigo ia entrar, você destruía tudo da sua cidade e fugia. Então, quando o cara entrava, não tinha nada que ele pudesse aproveitar. Né? Você envenenava a água, destruía as plantações, matava os animais, então o cara ficava sem nada. Então, o que acontece hoje na cultura é isso. Então, o cara que sai, na verdade, é até o contrário. O cara que entra, ele não quer usar o que já estava dando certo do governo anterior. Entendeu? Se ele não tiver nenhuma identificação. Promover o dele. Essa coisa. Então muda o nome das coisas, acaba com os projetos e tal. Então, coloca aquela cor que é nossa. Mas o problema maior é descontinuar projetos, né? Porque o projeto não é do político. O projeto é da população. Até a virada cultural, que no início bombava, eles estão mexendo até, vai chegar a hora que não vai ter mais. Então, já quiseram acabar. Cada ano que passa tá de um jeito que... É que como é uma parece coisa que é pra afastar a galera. Sim, mas esse o interesse. Como é uma coisa que deu muito certo, eles não conseguiram acabar. Mas se você pegar os céus, você não ouve mais falar dos céus, né? E os céus é uma coisa muito legal. De equipamento legal, né? Uma escola de qualidade... tempo integral e tal, querem destruir.
Entendeu? Então, assim, e assim foi no Rio, quando o Brizola fez aquelas, eu esqueci o nome, CIEPs, acho que era também tempo integral e tal, as escolas, acabaram. Então, o cara entra e é isso, ele quer destruir o que deu certo do outro. Então, você não tem uma continuidade, então é sempre uma bagunça na cultura, na educação, em tudo, né? Sempre vai faltar, então. Mas está aqui, Clemente. Opa, muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe. Muito rock sempre. Valeu! Nós.